Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 108, gravado na terça-feira, dia 28 de abril de 2020. Um oferecimento do Sindiautoescola SP, Sindicato de Auto e Motoescolas e Centros de Formação de Condutores no estado de São Paulo. No episódio de hoje eu separei os seguintes assuntos para tratar com você. Vou falar primeiro sobre residência e domicílio para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Eu usei esse título no nosso episódio, mas o assunto que eu vou te apresentar serve não só para fins de CNH, mas também para fins de registro e licenciamento de veículos. Vou explicar a diferença entre residência e domicílio, fazer uma relação com o Código Civil e demonstrar de que forma hoje na legislação de trânsito é tratado o assunto sobre a comprovação da residência ou domicílio. O segundo assunto, falarei sobre sinalização de trânsito horizontal aplicada de forma isolada, porque normalmente a sinalização horizontal, que é constituída pelas marcas viárias, é utilizada como um complemento da sinalização vertical, das placas. Entretanto, em algumas situações, elas têm poder de regulamentação. Alguns de vocês até já sabem disso, para outros talvez seja novidade o que eu vou apresentar e vou explicar quais são as 13 infrações de trânsito que podem ocorrer apenas mediante o descumprimento de uma sinalização horizontal, porque via de regra necessita da sinalização vertical. Veremos quais são aquelas que a sinalização horizontal é suficiente. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Primeiro assunto, residência e domicílio para fins de CNH. Vejamos então no Código de Trânsito em que momento que isso é tratado para se prever a residência e domicílio como um dos critérios da Carteira Nacional de Habilitação. O artigo 140 diz assim: a habilitação para conduzir veículo automotor elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. Eu comentei no início do nosso episódio que este tema também se aplica ao registro e licenciamento de veículos, tendo em vista que essas duas palavras, domicílio e residência, também estão previstas nos artigos 120 e 130, que tratam respectivamente de registro e licenciamento de veículos. Isto quer dizer que, para que alguém se habilite ou tenha um veículo em seu nome, há a necessidade de que ele demonstre onde ele tem domicílio ou residência. E para isso é importante que a gente entenda se há diferença entre essas duas palavras ou se significam a mesma coisa. A explicação para isso nós encontraremos no Código Civil, especificamente no artigo 70, que diz assim: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Pela maneira como está escrito no Código Civil, nós percebemos que domicílio e residência podem inclusive ser sinônimos. E na maior parte das vezes até é. É comum, quando a pessoa vai fazer um requerimento, por exemplo, que ele coloque: eu, fulano de tal, portador do RG número tal, tal profissão, residente e domiciliado em tal endereço. É um termo comum, mesmo aqueles que não são formados em direito, que não elaboram contratos com conhecimento das cláusulas que são ali lançadas, já viram isso diversas vezes escrito em determinados requerimentos.
Tá? A residência, embora não tenha uma conceituação no Código Civil, ela é tratada da seguinte forma: residência é a moradia que a pessoa escolhe para ter de maneira definitiva, de maneira não temporária. Se ele fica, por exemplo, num hotel, seja para passar férias ou para negócios, aquele hotel não é a sua residência. Mas a partir do momento que ele construiu, comprou, alugou um determinado imóvel para que se estabeleça ali o local onde ele vai morar durante um determinado tempo, este imóvel é chamado de residência. Ele passa a ser considerado também domicílio a partir do momento que há uma relação jurídica daquela pessoa com outras pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, quando, por exemplo, ele contrata ali o serviço de água, de luz, de telefonia, quando ele demonstra que ele tem o interesse de não apenas residir, mas sim de criar vínculos jurídicos. É por isso que quando se exige um comprovante de residência e domicílio, se pede esses comprovantes de contas de consumo no nome daquela pessoa, porque isso vai demonstrar o seu interesse de ali permanecer de maneira definitiva, criando vínculos naquele local. Eventualmente, uma pessoa pode ter vários imóveis, alguns ele aluga, num determinado imóvel ele mora. Ele pode ter também mais de um imóvel de moradia. Ele passa alguns meses numa cidade, outros meses em outra cidade. E esses imóveis que ele usa como moradia durante determinado tempo também podem ter domicílios específicos para determinadas circunstâncias. Pode ser que num município em que ele mora, ele tenha o domicílio legal diante de comprovação de consumo, mas para as empresas, as concessionárias ou o poder público que adota aquela residência daquela pessoa como domicílio, os outros locais não são domicílio. Os outros locais são tão somente residência. Veja então que há uma relação muito próxima de residência e domicílio, que podem ser o mesmo local ou podem ser locais diferentes. Existem também os casos de domicílio necessário, em que eu vou explicar mais ao final desse nosso primeiro tema do episódio. Eu quero mostrar aqui duas leis federais que tratam da comprovação do domicílio. A primeira delas é a Lei 6629, de 1979, que apesar da gente ter que interpretá-la de uma maneira mais atual, não houve até hoje sua revogação expressa. Ela estabelece normas para a comprovação de residência quando exigida por autoridade pública para expedição de documento. Artigo 1º. A comprovação de residência para efeito de expedição de documento público poderá ser feita, além do atestado de residência, firmado por autoridade policial ou judicial, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 1. Notificação do imposto de renda do último exercício ou recibo do exercício em curso. 2. Contrato de locação que figure como locatário. 3. Conta de luz, água, gás ou telefone correspondente ao último mês. Parágrafo único. Quando o interessado for menor de 21 anos, bastará a comprovação da residência do pai ou responsável legal. Importante destacar que essa lei é de 1979, quando ainda estava em vigor o Código Civil de 1916, alterado em 2002, e sob a vigência do qual a maioridade civil só ocorria a partir dos 21 anos. De 2002 para cá, a maioridade civil ocorre a partir dos 18 anos. Essa lei não teve uma revogação expressa, mas existe hoje uma outra lei que é mais atual para tratar do tema. Um pouco mais atual, embora não seja muito próxima dos dias presentes, que é a Lei 7.115 de 83, e que talvez você já tenha visto referência sobre elas em algumas exigências de órgãos públicos. Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras providências. Artigo 1º. A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado,
ou por procurador bastante e sob as penas da lei, presume-se verdadeira. Parágrafo único. O dispositivo nesse artigo não se aplica para fins de prova em processo penal. Artigo 2º. Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante a sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. Artigo 3º. A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante. Essa lei, portanto, 7.115 de 83, é a que dispõe sobre prova documental que se aplica para fins de obtenção da CNH, registro e licenciamento de veículos automotores. Havia uma resolução do CONTRAN antiga que trazia alguns documentos específicos que deveriam ser utilizados para comprovação da residência e domicílio, mas essa resolução foi revogada. Era a resolução número 548 de 1979, que estabelecia normas para comprovação de residência para fins de legislação de trânsito, e ela foi revogada pela resolução 481 de 2014. Perceba que a resolução era anterior à lei que eu acabei de falar, que é de 1983, mas foi somente em 2014 que alguém no CONTRAN percebeu a necessidade de atualizar a legislação civil a esse respeito. E, no considerando da resolução 481, diz que, considerando que através da lei 7.115 de 1983, que foi a que eu te mostrei, presume-se verdadeira a declaração de residência firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante e sob as penas da lei, resolve declarar expressamente a revogação da resolução número 548 de 1979. Ou seja, o Conselho Nacional de Trânsito entende que basta a declaração de próprio punho da pessoa para que seja declarada qual é a sua residência. E como em muitos momentos não há diferença entre residência e domicílio, que eu expliquei no início, esta comprovação serve para ambos, residência e domicílio. Apesar desta resolução do CONTRAN entender que a simples declaração basta, nem todo DETRAN aceita. Alguns DETRANs colocam como primeira opção a declaração da pessoa. Outros colocam como segunda opção e outros como última opção. Eu fiz uma pesquisa aqui em alguns DETRANs, começando pelo meu estado, de São Paulo. Vou te apresentar 4 situações distintas aqui. São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul. Eu não fiz a pesquisa em todos os DETRANs e procurei ver se as portarias que eu vou te indicar são portarias que estão em vigor. E pelas informações que eu encontrei no site desses DETRANs, estão. Como a legislação de trânsito muda muito, pode ser que um ou outro aí já tenha tido alguma alteração, mas você vai perceber que são portarias recentes. E o que eu encontrei aqui dos DETRANs mencionados na minha exposição? Primeiro, DETRAN de Santa Catarina. Portaria do DETRAN número 88/2019. Artigo 6º. Não dispondo de documento que comprove residência, poderá o interessado utilizar comprovante em nome de terceiro, desde que acompanhado de declaração do titular, com firma reconhecida, como forma de comprovar residência no local. Parágrafo único. As informações fornecidas pelo cidadão ao órgão de trânsito têm presunção de veracidade, respondendo os declarantes nos âmbitos civil, administrativo e criminal por eventuais divergências constatadas. O DETRAN de Santa Catarina até aceita a declaração do titular que tenha o comprovante em seu nome, dizendo que aquele interessado em obter a CNH ou registrar ou licenciar o veículo reside naquele local. É semelhante ao que a gente encontra no DETRAN de São Paulo, que temos o seguinte: Portaria 54 de 2016, artigo 3º. Para fins de comprovação de residência, serão aceitos os seguintes documentos pelo DETRAN São Paulo. Parágrafo 1º. Os documentos de que tratam os incisos 1 a 7, eu pulei aí os incisos para não ser muito extenso, do caput desse artigo serão aceitos em nome.
3. De proprietário ou locatário de imóvel, desde que acompanhado de declaração simples do proprietário ou locatário, sob as penas da lei, de que o cidadão reside em seu imóvel. A diferença aí entre a portaria do Detran de Santa Catarina e o Detran de São Paulo é que em Santa Catarina se exige o reconhecimento de firma, embora já haja recentemente, no ano passado, legislação a respeito de isentar do reconhecimento de firma, eu até falei num dos episódios, e o Detran de São Paulo, na própria portaria que era de 2016, já trazia a possibilidade de declaração simples. Um outro detalhe interessante que eu observei é que no site do Detran de São Paulo existe uma informação em orientações gerais sobre comprovantes de residência, dizendo que, nos casos em que o cidadão apresentar boleto sem comprovação de postagem, porque se aceita até 90 dias, e declarar não possuir nenhum outro comprovante de endereço aceito pelo Detran São Paulo, o mesmo poderá preencher a declaração de residência conforme previsto na Lei Federal 7.115 de 1983. Veja que o Detran de São Paulo, nas informações no seu site, reconhece a declaração de residência como sendo uma forma de comprovação, mas como uma exceção à regra geral. Obviamente que isso é feito para diminuir as situações de falsa declaração. Diferentemente desses dois Detrans, eu encontrei no site do Detran do Paraná uma outra forma de comprovação. A portaria 47 de 2019, do diretor-geral do Detran do Paraná, diz assim, artigo 1º, para fins de comprovação de endereço de pessoa física e jurídica, junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, serão aceitos. 3. A apresentação de declaração de residência conforme o modelo do anexo 1 e 2 desta portaria. Até prevê nos dois incisos anteriores as outras formas comuns de declaração, com os comprovantes das contas de consumo, mas no inciso 3 reconhece a declaração de residência nos termos da Lei Federal de 83. E nessa portaria se traz um anexo com a declaração de residência para os requerentes que não possuem comprovante de seu nome. Existe ali um formulário a ser preenchido e no final desse formulário tem uma informação importante dizendo assim: declaro ainda estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo. Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos se o documento é particular. Além deste artigo do Código Penal, eu destaco que, no âmbito da legislação de trânsito, nós temos uma infração do artigo 242 do CTB, que é fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. Temos tanto o crime quanto a infração de trânsito, que em outro episódio eu até comentei sobre esse artigo 242, dizendo que é uma infração mais propriamente chamada de infração administrativa, porque não ocorre pelo uso da via pública, que didaticamente a gente chamaria de infração de trânsito, tá certo? O Mato Grosso do Sul foi o último caso que eu pesquisei, com uma situação um pouco mais diferente, que está na portaria 02 de 2017, e que eu destaco dois dos seus considerandos. Considerando que o Código Penal brasileiro não exige expressamente determinado meio para comprovar a residência para fins da legislação de trânsito, conforme a resolução CONTRAN 481 de 2014, veja que mencionou a resolução, considerando que através da Lei Federal 7.115 de 1983 presume-se verdadeira a declaração de residência firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante e sob as penas da lei. Artigo 1º. O endereço declarado pelo próprio interessado ou seu procurador, com poderes específicos, no formulário Registro Nacional de Carteira de Habilitação, RENACH, ou no formulário de Cadastro Geral de Veículos, CGV, seja por meio físico ou eletrônico,
é válido para todos os efeitos legais. Veja que interessante. Dispensada a exigência de comprovante de residência. Tá? Então, dentre os 4 DETRANs que eu pesquisei para esse nosso episódio do podcast, o que aceita plenamente a declaração da pessoa dispensando qualquer comprovante é o DETRAN do Mato Grosso do Sul. Muito provavelmente outros DETRANs têm situações semelhantes a uma dessas 4 possibilidades que eu apresentei, e o que eu queria te trazer aqui é o que a legislação civil e a legislação de trânsito versam a respeito de formas de comprovação de residência e domicílio. E por último, eu quero apresentar aqui, como eu salientei no início dessa explicação, o que é o tal do domicílio necessário. O Código Civil, no artigo 76, diz assim: tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar onde cumprir a sentença. Esse é um artigo muito interessante. Eu fui diretor-geral de Centro de Formação de Condutores específico de instituição militar, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e algo que a gente aceitava no nosso CFC, que atendia exclusivamente policiais militares, era uma declaração de domicílio legal, assinada pelo comandante daquele policial, para que ele pudesse dar entrada no processo de habilitação. O CFC que eu dirigia era do Comando de Policiamento de Trânsito, localizado na cidade de São Paulo, e às vezes o policial tinha residência no interior, mas trabalhava na cidade de São Paulo. E como para fazer o processo ele tinha que ter residência ou domicílio na cidade de São Paulo, nós utilizávamos desse artifício de uma forma bastante simples. Basta escrever uma declaração de domicílio legal, dizendo que, nos termos do artigo 76 do Código Civil, declaro para os devidos fins de comprovação de domicílio que fulano de tal é militar e serve atualmente em tal local. E aí passa a ser o domicílio daquele cidadão, tanto para fins de habilitação quanto para fins de registro e licenciamento de veículo. Esta então é a explicação sobre residência e domicílio no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Segundo e último assunto, sinalização horizontal isolada. Eu coloquei dessa forma para a gente poder distinguir aquela sinalização horizontal que é colocada sem nenhuma outra vertical naquele trecho da via pública e daquela que se associa à sinalização vertical. No item 2 do anexo 2 do CTB, nós temos a seguinte explicação: sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos. Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Em casos específicos, tem poder de regulamentação. Isso é o que consta já no CTB, no anexo 2, e depois é repetido no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Eu destaco, portanto, a parte em que menciona que os sinais horizontais complementam os sinais verticais de regulamentação e que, em casos específicos, tem poder de regulamentação.
Um erro comum, por exemplo, de alguns profissionais de trânsito e de muitos motoristas é imaginar que um local que tenha uma pintura amarela na guia, e isso já está por si só errado, porque no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito a pintura seria na pista de rolamento, junto à guia, e não exatamente na guia. Mas muita gente pensa que essa pintura amarela, por si só, induz ao cometimento de uma infração de trânsito. Ou seja, se alguém estacionar naquele espaço, será multado por isso. E, na verdade, dentre as infrações de estacionamento, do artigo 181, nós não vamos encontrar nenhuma delas que admite a imposição de multa apenas pela pintura amarela. A pintura amarela é um reforço, é um complemento. Não só em relação à sinalização vertical de regulamentação, pode também complementar uma guia rebaixada, os 5 metros do alinhamento do bordo da via transversal, o local em que tem a hidrante, mas isoladamente não há infração de trânsito para essa pintura, a não ser que seja a pintura amarela destinada a estabelecer onde fica o ponto do ônibus. Eu vou falar isso para você um pouquinho mais adiante. No Código Nacional de Trânsito de 1966, inclusive havia proibição para estacionamento em determinados locais, independente de placa, que hoje não existem mais, como templos, estabelecimentos públicos e bancos. Então é comum em várias cidades a gente encontrar alguns imóveis que por muitos anos já abrigam esse tipo de estabelecimentos, em que é pintado de amarelo ali na frente deste imóvel. Mas hoje, aliás, desde 1998, há a necessidade de placa, porque só a horizontal não é suficiente. Um outro exemplo que eu quero citar aqui é da placa pare e da sinalização horizontal com a inscrição pare. Nós podemos ter numa determinada via as duas situações ou somente uma delas. Então, imagine uma via que nós temos lado a lado a seguinte situação: escrito a legenda pare e a chamada faixa dupla ou linha dupla, cujo nome conceitual técnico é outro, mas só para a gente entender aqui. São duas formas de sinalização horizontal que vão repercutir de maneira distinta em relação à legislação de trânsito. Isso porque nós temos no artigo 203 a infração de ultrapassagem, que diz assim: ultrapassar pela contramão do veículo, inciso 5, onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos, do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Veja então que o CTB lá na infração de trânsito chama aquilo que nós costumeiramente conhecemos como faixa dupla de marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos, do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Isto quer dizer que apenas o sinal horizontal já é suficiente para caracterizar a infração quando alguém ultrapassa nesse espaço. Não precisa ter a placa de proibido ultrapassar. Distintamente, nós encontramos no artigo 208 a infração de avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Entretanto, quando nós procuramos a informação sobre este sinal no anexo 2 do CTB, complementado pelo volume 4 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, nós encontramos a seguinte explicação: legenda pare deve ser utilizada como reforço ao sinal de regulamentação, R1, parada obrigatória. O que significa, aliás, que apenas a legenda pare no solo não é suficiente para caracterizar a infração de trânsito. Neste caso, a placa será essencial para determinar que alguém cometeu a infração de trânsito quando descumpri-la. É claro que eu estou aqui avaliando
o ponto de vista da legalidade da sinalização de trânsito. Não quero induzir alguém a desrespeitar a legenda pare apenas porque não tem a placa. O correto é que a pessoa respeite aquele sinal de trânsito, mas são aí alguns detalhes da aplicação da legislação de trânsito, tanto para aquele que vai instruir a respeito da sinalização, que é o episódio aqui de terça-feira, eu costumo fazer voltado para os instrutores de trânsito, e também para aqueles que vão fiscalizar o cumprimento da sinalização de trânsito. Portanto, eu quero destacar do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito quais são os casos em que há esse poder de regulamentação. O volume 4 do Manual Brasileiro de Sinalização foi criado pela Resolução do CONTRAN número 236, de 2007. No seu item 4.2, ele diz assim: aspectos legais. A sinalização horizontal tem poder de regulamentação em casos específicos, conforme previsto no CTB e legislação complementar, e assinalados nos respectivos itens das marcas neste manual. A seguir, estão relacionados os artigos do CTB específicos do capítulo 15, das infrações, cujo desrespeito à sinalização horizontal caracteriza infração de trânsito. Artigo 181, inciso 8. Proíbe o estacionamento do veículo sobre faixas de pedestres, ciclovia, faixas e marcas de canalização. Inciso 13. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque e desembarque de passageiro de transporte coletivo. Foi o que eu falei do ponto de ônibus. E quando não existir, aí conta-se 10 metros antes, 10 metros depois do marco do ponto. 182, inciso 6 e 7. O inciso 6 traz a faixa destinada a pedestres e marcas de canalização. O inciso 7, a área de cruzamento de vias, conhecido como Yellow Box, que são as marcas de área de conflito. 183, a parada do veículo, ou melhor dizendo, imobilização do veículo, seria o termo mais técnico, sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. 185, inciso 1, quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa destinada, tanto para ultrapassagem quanto para transposição. Isso vai ocorrer na linha na cor branca, que divide faixas no mesmo sentido, e quando a pessoa ultrapassa essa linha contínua, a infração do 185, inciso 1. Artigo 93, que entre várias situações proíbe o trânsito em ciclovias e ciclofaixas e marca de canalização. 203 em dois incisos, 2 e 5. O 2 é ultrapassar na contramão nas faixas de pedestre. E o 5 é o que eu falei da linha dupla contínua quando se realiza a ultrapassagem pela contramão. O 206, que traz infrações de retorno em dois incisos. Inciso 1, em locais proibidos pela sinalização, porque o manual entende que a linha contínua amarela proíbe a operação de retorno, independente de existência de placa. E o inciso 3, que é a operação de retorno passando por cima de faixas de pedestres. Artigo 207, que proíbe a operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização, também para a linha contínua amarela, exceto para acesso a imóveis lindeiros, imóveis situados ao longo da via e que com ela se limitam. E por último, 214, inciso 1, que é não dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada. São, portanto, estas 13 infrações de trânsito que podem ocorrer apenas pela existência da sinalização horizontal. Ela passa a ter poder de regulamentação. Nos demais casos, a sinalização horizontal apenas complementará a sinalização vertical. Espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito da sinalização de trânsito e se realmente foi novidade para você, mande aí uma mensagem para mim, eu gosto sempre de saber o que os que me acompanham têm aprendido com o nosso podcast. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima. Júniver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.